Fala moçada, beleza? Victor Martins do canal Moldev, e no vídeo de hoje eu venho apresentar para vocês a construção de uma API que vai fazer uma busca semelhante ao do Google. Obviamente o Google ele não usa um banco de dados, não vai utilizar aquelas queries convencionais que a gente utiliza no dia a dia, né? O select, o like, o where, enfim. O Google utiliza um sistema de busca inteligente, robusto, utilizando várias estruturas de dados, grafos, ranqueamento, que é a sua relevância e por aí vai. E no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês a construção de uma API utilizando .NET 6 e o Elasticsearch para fazer uma busca bem parecida aí com a do Google aí, digamos assim, modesta à parte, para que a gente esteja aprendendo a utilizar aí recursos mais avançados aqui nas nossas aplicações, beleza? Então vamos lá conferir a arquitetura. Então galera, aqui é a arquitetura básica do nosso sistema. A gente tem um GURnet, né, que é a nossa API, onde o usuário vai requisitar aqui, vai digitar um termo de busca, a API vai pegar esse termo de busca, vai colocar aqui dentro do seu serviço, vai pegar esse serviço, vai mandar para o Elasticsearch, o Elasticsearch vai tornar todos os documentos que mais faz sentido com o termo que foi buscado. E a application ela vai depender da camada de domínio. O domínio vai conter nossas entidades, nossas regras. Nesse caso, como a gente só vai ter uma única entidade, que é a entidade site, onde ela vai ter o ID, o título e também o link do site. Então a application vai precisar dessa camada de domínio. Posteriormente, a gente tem um console application, onde esse programa vai gerar todos os dados fakes e vai salvar no Elasticsearch. É justamente também esse console application que vai gerar a estrutura do index. O index mais é do que um repositório dentro do Elasticsearch, né, como se fosse uma tabela, né, dentro do banco. E esse index vai conter todos os documentos, né? Então o index vai ser definido, vai ter ID, vai ter título, vai ter link e vai dizer quais são os tipos dele e vai salvar todas essas informações no Elasticsearch, né? Vai salvar o index e também os documentos dentro desse index, e esses documentos vão ser gerados aqui nesse console application. Daí você me pergunta, o que é o Elasticsearch? O Elasticsearch nada mais é do que um mecanismo de análise de dados e busca RESTful distribuído. Ele é capaz de atender um número gigantesco, crescente de casos de uso. Temos aqui grandes empresas que utilizam o Elasticsearch, como o Vimeo, Twilio, Microsoft, GitHub, Uber, SoundCloud. Então, se na tua empresa tu precisa buscar dados de maneira eficiente, que só com um banco de dados não é suficiente, só com aquelas consultas, com aquelas queries feitas no banco de dados não consegue dar de conta, utiliza o Elasticsearch, porque é algo utilizado no mercado, é algo provado pelo mercado, e a gente tem casos de sucesso de grandes empresas que colocaram no seu e-commerce, que colocaram na sua parte de busca e acabou dando certo aí a utilização da ferramenta, certo? Agora a gente vai para a parte de implementação. Vamos construir nossa API aí e seguir os demais passos até a gente provar aí que a gente conseguiu fazer uma busca bem rápida pelo Elasticsearch utilizando a API GURnet aí, que é um buscador bem parecido com o Google. Então galera, vamos aqui abrir a IDE da sua preferência aí. Eu estou utilizando o Visual Studio 2022, mas vocês podem estar utilizando aí o Raiden, o VS Code. Enfim, fica a critério de vocês. Vamos aqui criar um novo projeto. Vamos criar um projeto em branco. Blank Solution. Blank Solution, tá aqui, apareceu. Blank Solution. Next. Vamos aqui dar um nome ao nosso projeto. Vou colocar o nome de GURnet. Vocês já sabem o que significa. Pronto, criei o projeto. Agora, se vocês lembrarem do desenho lá, arquitetural que a gente fez do GURnet, a gente tem 3 camadas aí a serem desenhadas. Primeiro, a domain. Segundo, a application. E por último, a API. Vamos aqui criar a domain. Então, nossa camada de domínio, vou criar um projeto aqui para ela. New Project. Do tipo Class Library. Vou dar um nome aqui de GURnet.domain, de domínio. Estou utilizando o .NET 6.0, mas vocês podem estar utilizando qualquer outra versão, o 8, o 7, o 5. Vou utilizar o 6. Vamos aqui apagar essa classe que vem por padrão.
Vamos aqui criar uma nova pasta chamada ents. Entities, pronto, plural. É justamente nessa parte de entes que eu quero colocar as entidades do meu domínio, do domínio da minha aplicação. Só vamos ter apenas uma entidade, que é a site. Vamos aqui criar uma classe chamada site. Ela é do tipo público. Ela vai ter 3 propriedades. O ID, propriedade ID, propriedade title e por último a propriedade link. Eu quero que o usuário faça a busca pelo título, mas que seja retornado também o link, porque a partir daquele link eu quero que ele entre no site. Então, se vocês foram pegar analisar um pouco de como o Google funciona, é justamente isso. Você faz a busca pelo termo, o Google devolve uma lista de sites aí de maneira ranqueada, né, por relevância, e você clica no site e vai te direcionar aí para o link daquele site que está hospedado. Então a gente criou aqui nossas 3 propriedades da nossa entidade site. Essa entidade site ela vai estar implementada, vai estar lá dentro do Elasticsearch em um formato, em uma modelação do Elasticsearch. E a gente vai apenas buscar ela nesse formato aqui. Então a camada de domínio a gente não mexe mais e vamos para a camada de aplicação. Então a gente clica aqui em cima da solução, né? Add New Project. Vamos criar também uma class library. E vai ser gunet.application. É na application que eu vou ter meus serviços que eles vão se comunicar aí com o Elasticsearch. Ele que vai pedir os dados para o Elasticsearch, ele também vai receber esses dados, vai tratar esses dados, vai para mandar para a API e a API manda para o cliente. Por padrão, o Visual Studio está me retornando aqui uma classe vazia aqui, né, um modelo, vou apagar aqui ela. Vou criar aqui 3 pastas a princípio, que é a interface. Eu quero colocar minhas abstrações, aquilo que eu vou implementar aqui nas interfaces. Eu quero colocar também as implementações dentro da pasta Service, onde vão estar meus serviços. Nesse caso vamos ter apenas um serviço, Service, plural. E vamos também ter a pasta aqui DTOs. Os DTOs eles serão responsáveis aí por estar fazendo, né, essa intermediação de uma camada para outra carregando os seus dados, né? Então a camada de aplicação ela vai receber da camada de API uma request. E também a camada de aplicação vai retornar para a camada de API uma resposta, né, um response aí, que são justamente a lista de sites que foram achados. Então vou colocar aqui DTOs, nome da pasta, S minúsculo. Vamos aqui criar a primeira pasta que é chamada de request. Eu quero colocar todas as minhas requisições aqui dentro dessa pasta requests. E vamos criar aqui nossa primeira requisição. Vou aproveitar aqui minha cola. Vou criar aqui minha requisição. Search site aqui request. Pronto. Vou aproveitar aqui. Basicamente o usuário vai precisar dessas 3 informações: título, o termo que eu quero buscar, ser buscado, eu vou ter que digitar, né? O total de itens, então eu quero retornar 5 itens, quero retornar 1000 itens, quero retornar 15 itens. É justamente o total items que vai dar essa configuração, é ele que vai setar, né, entre aspas, essa configuração. E as páginas, né? Eu posso, sei lá, dentro dos resultados que eu faço de busca, me retorne 1000 itens. Eu não quero retornar 1000 itens de uma vez. Eu quero retornar de maneira paginada. Eu quero que na página 1 seja exibido 100 itens, na página 2 100 itens e assim por diante. Então nessa classe, né, dessa requisição, a gente já não mexe mais nela. Ainda dentro da pasta DTOs, a gente vai criar aqui uma pasta chamada Response. E aqui a gente vai colocar o nosso site response, né? Eu não quero retornar para o usuário todos os dados que eu salvo lá no Elasticsearch. Eu quero apenas retornar 2 informações. A primeira é o link do site e o título do site.
A gente retornando o ID é uma informação desnecessária. Eu já não julgo tão necessária a informação ID para esse nosso contexto. Se vocês forem analisar as buscas que a gente faz no Google, ela vai nos retornar o link do site, a descrição, a data ali e também o título do site. Ele não precisa de ID. O ID é alguma informação interna ali para controle interno, geralmente. Então vou criar aqui uma classe chamada site response. Lembrando que a gente vai retornar uma lista de site response. Eu não quero retornar só apenas um site que a gente encontrou, quero encontrar vários, quero retornar vários. Tipo público. Colocar aqui informações importantes, que são o título e também o link. Pronto. Agora a gente vai definir como é que a nossa interface é, para só depois a gente fazer nossa implementação, certo? Então vamos criar aqui uma interface. Eu vou colocar o nome dessa interface de iService, quer dizer, iSite Service, perdão. Lembrando que quando a gente está trabalhando com .NET, é uma boa prática sempre a gente colocar o nome das interfaces começando com I maiúsculo, certo? Então tá aqui iSite Service. Tipo público. Vou remover aqui essas referências inúteis pra gente. E vou colocar aqui a definição da nossa interface. A gente vai ter um único método, que é justamente um método de busca. Esse método é público. Onde eu vou pegar a requisição, que a gente já sabe que a gente está recebendo ali 3 parâmetros, o título, o total e a página. E aqui a gente está retornando o site response, que é uma lista de sites response. Então são vários sites. Agora a gente vai criar a implementação do iSite Service, nesse caso Site Service, o nome do nosso serviço. Esse serviço que vai se comunicar com o Elasticsearch. Tipo público. Só que antes de implementar o Site Service, a gente vai fazer uma configuração aqui do Elasticsearch. Eu preciso conectar o nosso back-end com o Elasticsearch. Essa configuração a gente vai colocar lá na primeira camada, que é a camada de API, né? A camada que vai se comunicar com o cliente. A gente já tem aqui 3 camadas, Application Domain. A gente vai criar aqui mais uma camada chamada API, New Project. Vamos escolher aqui deixa eu ver aqui, ASP.NET Core Empty, esse modelo que a gente vai utilizar para nossas API, .api, né? Gurnet.api. Vocês podem deixar essas marcações como padrão, né? .NET 6, para configurar o HTTPS, e não precisa habilitar o Docker, não é necessário. Vamos criar. Pronto, criou aqui. Dentro da API a gente vai criar uma parte chamada Configurations. Vamos aqui criar a configuração da Elasticsearch. Então, vamos criar add item, cadê? Vou botar aqui Elasticsearch config, de configuração. Vai ser uma classe estática. E vou criar aqui também um método estático chamado add Elasticsearch. É ele que a gente vai chamar para fazer a injeção de dependência, para a gente utilizar essas configurações do Elasticsearch em toda a aplicação de uma maneira única e sem precisar setar o usuário, setar o endpoint do Elasticsearch e a senha e essas configurações de index. Então vou aproveitar aqui. A gente está criando o método add Elastic.
Estamos recebendo aqui o serviço, né, para nossa gestão da dependência e um configuration aí, né. A gente vai pegar o nome do usuário, a senha do usuário, a URL lá, né, que o Elasticsearch vai nos dar para a gente colocar os dados, e o index, né, como se fosse uma tabela, a gente também vai buscar ele das nossas variáveis de ambiente. Eu estou utilizando aqui um configuration. O configuration ele vai de alguma maneira buscar aí essas informações dessas variáveis da nossa aplicação. Nesse caso, vou setar essas variáveis dentro do nosso app in settings. Mas às vezes você pode, em projeto de produção, por exemplo, você pode estar puxando essas variáveis, pode estar guardando essas variáveis de uma maneira segura aí dentro da Azure, por exemplo, dentro da AWS. E pode estar utilizando recursos para puxar ela. Não é uma boa prática a gente salvar configurações, senha, e-mail dentro do nosso projeto, né? Dentro da nossa própria solução, a nível de código. Só que a gente vai instalar uma biblioteca chamada Next. Next é uma biblioteca utilizada aqui no C# para a gente fazer integrações com Elasticsearch. Ela que vai dar toda a interface para que a gente esteja utilizando as implementações, o que o Elasticsearch tem de recursos dentro do próprio .NET, dentro do próprio C#. Então, a gente pode até vir aqui em Gurnet. Vamos no nosso gerenciador de pacotes, que é o Nugget. Vamos aqui em Browse. Vamos digitar aqui Next. Pronto, ela achou aqui, ó, Next. Vamos utilizar a versão 7.17.5. Pronto. Adicionamos. Agora vamos só puxar aqui as referências. Usando o Next. Pronto. Então, basicamente, a gente pega essas informações de configuração, a gente seta, cria as configurações aqui e diz que o nosso index padrão é o index de sites, que eu vou passar ali o nome para vocês posteriormente. Estamos fazendo aqui a autenticação utilizando o usuário e a senha que a gente puxou das variáveis de ambiente. Estamos criando um novo cliente Elasticsearch e estamos fazendo aqui a injeção de dependência desse cliente para que toda a aplicação utilize de maneira única aí, esse serviço. Lembrando que eu estou utilizando aqui as configurações recomendadas no próprio Elasticsearch. Então não estranhe, para você que já entende e sabe que a injeção de dependência, eu estou utilizando aqui um singleton e não um add scoped ou add transit. Pronto, a gente configurou a parte do Elasticsearch para a gente fazer essa conexão. Agora a gente vai voltar na parte de application, né, no projeto application. E a gente vai aí tá criando o nosso serviço. Primeiro, a gente vai precisar aí de criar uma variável para a gente fazer a injeção de dependência, para a gente ejetar, né, do Elasticsearch. Opa, I maiúsculo. Vou colocar aqui um underline. Vou ver se eu consigo puxar aqui a referência. Mas antes disso, antes de prosseguir, vamos fazer as referências entre os modos, né? Um modo precisa se comunicar com outro. Application vai precisar do domínio, a API vai precisar do application. Então vamos fazer aí colocar essas referências, né? Então vou dentro do projeto application, add, project reference. Vou dizer que o application vai precisar do domínio, porque eu quero puxar a entidade site. E também a gente vai precisar aí que o projeto API, né, o módulo API, puxe o serviço, né, puxe ali as configurações da application. Então, add project reference, vou dizer que ele vai puxar do application. Agora vamos adicionar aí um pacote, mais uma vez, na application, chamado next. Next. Vamos dar next aqui. Tá aqui next. Vamos instalar na application. Pronto. Referência aqui já tem. Vamos adicionar uma outra biblioteca, né? Para isso a gente vai ejetar ela, que é a chamada IMapper, que vem do AutoMapper. Opa. Essa biblioteca que a gente vai utilizar para fazer os nossos mapeamentos. Mas como assim mapeamentos? Eu quero receber os dados na application, que ele vai puxar de um repository, de um serviço externo, nesse caso do Elasticsearch. E eu quero puxar
essas entidades, esses dados e mapear para o nosso response. Ou seja, eu quero transformar a nossa entidade site, pegar os dados dela e transferir de maneira automática e não manual para o nosso site response, certo? Então, o AutoMapper, né, ela que vai fazer essa configuração aí e toda essa automatização aí. Vamos criar mais uma variável chamada iConfiguration. iConfiguration. Configuration. Vou dizer que ela é do tipo configuration. Vou dizer que o nome dela é configuration. Vou colocar aqui um underline. Agora a gente vai instalar aí as duas referências para a gente estar utilizando essas interfaces aqui, né? Que é a iMapper e a iConfiguration. A iMapper a gente vai ainda na camada de aplicação no gerenciador de pacotes aqui do .NET. Vamos adicionar aqui AutoMapper. Vamos adicionar aqui AutoMapper. Que a gente baixou, só puxar aqui a referência. Pronto. Agora a gente vai lá de novo no novo gerenciador de pacotes. Vamos adicionar Microsoft Extension. Cadê? Configuration Abstractions. Vamos instalar a versão 6.0, que é compatível com o .NET 6.0. Adicionamos ela. Agora a gente vai puxar a referência aqui com a iConfiguration, né? Pronto. Agora a gente vai construir nosso construtor. Site Service. E vai falar para ele, ó, recebe um Elastic Client do tipo Elastic Client. Recebe aqui também um iMapper. Recebe aqui também um iConfiguration. E agora, Site Service, como você estiver sendo utilizado, quando tu receber uma interface, que é uma abstração, tu vai ter que puxar a implementação dessa interface. Então, o Elastic Client vai receber o Elastic Client. iMapper. Galera, eu dividi esse vídeo em duas partes. Eu vou deixar o link aí da segunda parte aí nessa playlist logo abaixo e no card também, certo? Então, se você tá gostando, se você tem algum comentário até o momento, coloque aí, se inscreve no canal, dá o like, beleza? Valeu, forte abraço, fica com Deus.